A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja reinando no seu coração, esteja na sua vida, esteja nas nossas vidas. Aqui estamos nós, mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, onde nós desejamos compartilhar com você a santa e gloriosa Palavra de Deus, né? Estamos estudando a revista da CPAD, primeiro trimestre, e, meu querido, a nossa lição, hoje é a lição de número 3, do dia 16 de janeiro de 2022. O tema da nossa lição é a inerrância da Bíblia, tá? Um tema muito forte que precisamos discorrer para podermos entender melhor a palavra do Senhor nosso Deus. Então seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e eu peço a você que esteja conosco no YouTube, que você deixe o seu joinha, você se inscreva também no nosso canal, tá? E também você ative lá o sininho para você ser notificado de novas publicações. Você que está na rádio CBC Gospel, muito obrigado pela sua audiência. Você que está na CBC TV, também obrigado por sua audiência. E aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e desejamos alcançar você com a santa e poderosa Palavra de Deus, tá? O desejo do meu coração é poder ajudar você a entender a lição, né, desta escola bíblica deste domingo, do dia 16 de janeiro de 2022, com o tema A Inerrância da Bíblia. O nosso textuário está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, a direção para o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está participando conosco, Pai, ou pelo YouTube, ou pela rádio CBC Gospel, ou pela CBC TV, ou por uma outra mídia no Facebook ou Instagram. Meu Deus, o Senhor venha abençoar a vida destes que, meu Deus, primam pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, eu quero agradecer aqui a todos que acompanham a nossa programação no rádio, na TV, e que também têm visitado o nosso canal no YouTube. Meu querido, o tema de hoje é a inerrância da Bíblia, tá? Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto aqui e entender um pouco mais sobre a inerrância da Palavra de Deus, tá bom? Da Bíblia. Então, a verdade prática da nossa lição é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Então, meu amado, por isso, podemos confiar na mensagem da Bíblia, que ela é incorruptível, tá bom, meu amado? Tá? Então, graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado uma palavra pura, santa e verdadeira, não é? Então, meu amado, a leitura da palavra de Deus, tá?
está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21. E Hebreus 10, capítulo 10, versículo 15 ao 17. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 15, diz assim: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, a mensagem da Bíblia, ela não contém erros. A palavra de Deus, ela é incorruptível. Ela é incorruptível. E por isso, plenamente confiável. Nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Então, nesta lição, nós temos o objetivo de mostrar que a Bíblia, ela é verdade. Verdade em tudo o que ela diz. Quem põe os seus ensinamentos em prática, atesta a promessa da bem-aventurança, pois está em paz com Deus e consigo mesmo. Então a Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus, de que nós, homens, nós seres humanos, precisamos. E na lição de hoje, nós temos como objetivo, meu amado, informar que a Bíblia, ela é isenta de qualquer tipo de erro. Também precisamos explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Também precisamos constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Querido, a Bíblia, ela é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar. Sem a Bíblia, é possível tomar outro rumo. Sem a Bíblia, é possível escolhermos falsos caminhos. Sem a Bíblia, é possível pegar outra jornada. Amados, a Bíblia é a verdade para quem deseja chegar ao céu. Então, meu querido, a Bíblia é de tudo que nós precisamos para entendermos o reino de Deus, para seguirmos os conselhos divinos, para conhecermos o Deus tremendo que nós servimos. Tá, meu amado? Então, vale a pena estudarmos a palavra de Deus.
vale a pena seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Como você tem agido com relação à Bíblia? Você tem estudado? Você tem praticado a palavra de Deus? Olha, amado, a infabilidade e a inerrância são vocabulários que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada, ela não falha, que a Bíblia Sagrada, ela não erra. Significa afirmar, meu amado, tá? Significa afirmar que a Bíblia é a verdade em tudo que ela diz, tanto em questões espirituais quanto históricas, científicas, tá? Então é importante nós entendermos a inerrância da Bíblia. E esses vocabulários, infabilidade e inerrância, apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada, ela não falha, ela não erra. Tá bom, meu amado? E a palavra-chave da nossa lição é inerrância, tá? A palavra-chave da nossa lição é inerrância. Queridos, o que é a inerrância da Bíblia? A nossa lição, ela está dividida por partes, em 3 partes. E a primeira parte da lição é justamente esse o tema. O que é a inerrância da Bíblia? Querido, o conceito de inerrância bíblica, tá? A inerrância, ela é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. A inerrância significa que ela é verdadeira em tudo que ela afirma. Então, desse modo, querido, a Escritura, ela é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. A Bíblia, ela é inerrante. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Então, assim sendo, a inerrância, a infabilidade e a inspiração estão entrelaçadas, né? Entrelaçadas. E nesse sentido, a nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Dê uma olhada no que diz o salmista no Salmo 19, versículo 7. Olha, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 35, diz assim: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada. Olha, meu amado, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser anulada. Então, o conceito de inerrância bíblica significa, meu amado, que a palavra de Deus, ela não tem erros. Ela é infalível, tá bom? Segundo ponto, a Bíblia, ela reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Então, no livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Se você ver aqui em Provérbios 30, versículo 5, né, você vai ver justamente isso, tá? Então, meu amado, toda a palavra de Deus, ela é pura, tá? E veja bem, querido, o salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Olha, o caminho de Deus é perfeito
a palavra do Senhor é provada, é um escudo para os que nele confiam, tá? Samuel, ele assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Olha só, meu amado, o caminho de Deus é perfeito. Lá em 2 Samuel 22:31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Então, Cristo, meu amado, também atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, nós lemos agora há pouco. Então o Senhor igualmente testificou que a Escritura não pode ser anulada. Olha aqui, João 10:35, nós já lemos: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada. Ele é escudo e todos que nele confiam. Então nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus é a verdade, meu amado. Viu? Jesus fala isso aqui em João 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus afirma que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira. Então essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Então a Bíblia, ela é a verdade, tá? Ela não tem erros, ela não tem falsidade, não há equívoco com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Meu querido, Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Então Deus preservou os autores bíblicos de escreverem qualquer inverdade na palavra de Deus. E o terceiro ponto da primeira parte da lição fala sobre a infabilidade e a inerrância da Bíblia. Olha, o vocábulo infalível indica que não pode, nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, tá? Suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, amados, por causa da etimologia, os termos inerrância e infabilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, nós preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia ela é infalível, a Bíblia é incapaz de falhar e é igualmente inerrante. A Bíblia é livre de erros. Queridos, negar essa verdade é desacreditar da autoridade da Bíblia e da inspiração divina. Olha, querido, aqui em Judas, no capítulo 1, Judas 2, 3 e 4, diz assim, Judas capítulo 1, 3 e 4, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então, meu amado, negar essa verdade é desacreditar na autoridade e na inspiração divina.
Queridos, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. A Bíblia é totalmente isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Querido, inerrância. Inerrância trata-se de um conceito estritamente relacionado, mas é um termo mais recente e traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação, erros materiais, nem contradições internas, que são erros formais. O conceito de infalibilidade volta-se ao conhecimento pessoal que alguém possa ter de Deus. A inerrância ocupa-se mais especificamente com a transmissão precisa dos detalhes da revelação. Embora em muitas composições teológicas os dois termos sejam usados intercambiavelmente, tá? Infalibilidade é o termo mais abrangente. Quem crê numa Bíblia inerrante também crê numa Bíblia infalível. Tá, meu amado? Então, se você crê que a Bíblia é inerrante, você crê que a Bíblia também não falha. Amém? Querido, a segunda parte da nossa lição, o tema é: o Espírito Santo preservou as Escrituras. Olha, isso aqui é tremendo. Meus queridos, está dividido em 3 partes também. A primeira parte é os manuscritos autógrafos. A segunda parte, os manuscritos apógrafos, tá? E a terceira parte, os apócrifos e os pseudoepígrafos. Nome difícil de pronunciar, não é verdade? Mas vamos aqui para os manuscritos autógrafos. Bem, os manuscritos autógrafos são os manuscritos originais. Eles são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou da pessoa que escreveu por ele, né? Então aqui em Filemon, por exemplo, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: eu, Paulo, de minha própria mão os escrevi. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deve. Olha, meu amado, nós vemos aqui o próprio escritor falando que ele está escrevendo de próprio punho, tá? E aos Romanos, no capítulo 16, versículo 22, temos mais alguém que diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Olha, meu amado, então que Deus abençoe, tá? Você que está entendendo a palavra. Então neles foram primeiramente registrados, neles quem? Nos manuscritos autógrafos foram registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Pedro, ele fala aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Querido, cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível, tá? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17, diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, versículo 13 e 14 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Tá? Se a Bíblia não fosse inerrante, se ela não fosse infalível, ela não seria fonte de autoridade. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. E aos Gálatas, né? Você pode ler aí na sua casa, Gálatas capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 22, né? Que traz aí: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E assim você pode ler até o versículo 22. Olha, o segundo ponto, né, do nosso tema número 2 é os manuscritos apógrafos. Os manuscritos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Por isso eles são chamados apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria deles estão escritos em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, tá? Realmente com uma precisão incrível. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Então, nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, que são os autógrafos, né? Os escritos pelo próprio punho dos autores ou através dos escreventes por eles autorizados. Mas digo a vocês que a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais. Os apógrafos, assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 18, diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Meu querido, a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, de toda fraude ou engano. É assim que nós cremos, é assim que pregamos. E a terceiro ponto da segunda parte da lição são os apócrifos e os pseudoepígrafos. Nossa declaração de fé, meus queridos, assegura que os manuscritos apócrifos, que significa escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismo, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos
os falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então, na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico cristão, o cânon bíblico protestante. Então, dessa forma, nós não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo, mas livros de autoria própria dos seus escritores. O Espírito Santo, ele manteve a revelação divina incorruptível, não esqueça disso, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Querido, a terceira parte da nossa lição fala sobre a verdade nas Escrituras. A verdade nas Escrituras é o que nós vamos meditar agora. Querido, o termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável. Significa o que é confiável, o que é correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real, de fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é verdade. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia ensina que Deus é a verdade. Aos Romanos, no capítulo 3, versículo 4, diz-nos assim: De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Meus queridos, a Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. Aqui no Evangelho de João 17, verso 17, diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Quer dizer, é impossível que Deus minta. Então a sua palavra é verdadeira. Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz: Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Queridos, Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Veja isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Então, a Bíblia é verdadeira. Aqui em Tito, no capítulo 1, no versículo 2, diz: Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A nossa vida eterna está prometida antes dos tempos dos séculos. E o que é interessante é que Paulo diz aqui o seguinte:
é a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Essa esperança está impressa na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, não é? Possui autoridade. A palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Então, a palavra de Deus possui autoridade e nós que seguimos a palavra precisamos obedecê-la, tá? Porque ela está acima de qualquer autoridade humana. Aqui em Mateus 15, versículos 3 ao 6 diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Meu querido, tem muita gente invalidando por suas tradições, costumes, até mesmo religiosos, estão invalidando os mandamentos de Deus. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer. Você está lendo o que Deus quis anunciar para você. Você está lendo as orientações de Deus para que nós tenhamos uma vida decente, uma vida honesta, uma vida abençoada, uma vida cuidada por Ele. Meu querido, o segundo ponto da terceira parte da lição, que fala sobre a verdade nas Escrituras, fala sobre a verdade espiritual e moral. Querido, nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Olha, aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, diz: Nada acrescentarei à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Olha, meu amado, você está vendo? Está vendo aí? Então, meu querido, nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, tá? E aqui em Provérbios, o sábio Salomão diz aqui no Provérbios 30, versículo 5 e 6, ele diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, não podemos, não devemos acrescentar nada à palavra, porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é perfeita. Tá, meu amado? Então é importante. Olha, o Antônio Gilberto, ele ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, tá? Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Querido, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Nós vivemos dentro dos padrões bíblicos, ou melhor, precisamos viver dentro dos padrões bíblicos, tá? Não podemos
mudar nada do que está escrito na palavra de Deus, tá? Então, Antônio Gilberto, ele ensinou que tudo que Deus quer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, tá? E igualmente a ética, a moral, né, se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado, não mudou, tá? Então, se mentir é pecado, continua sendo pecado ainda hoje. O sodomismo é pecado, continua sendo pecado ainda hoje, tá? A avareza é pecado, continua sendo pecado ainda hoje, tá, meu amado? A infidelidade aborrece a Deus, é pecado, continua sendo pecado ainda hoje. Eu preciso entender isto, tá? Então, tudo que a Bíblia apresenta como pecado continua sendo pecado hoje. A Bíblia, ela não evoluiu juntamente com o mundo. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Deus, ele é imutável. Deus não muda. E Deus não muda a sua proposta. A proposta de Deus continua sendo a mesma da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. O ser humano tem adaptado a Bíblia para satisfazer os seus anseios de pecado. Mas, meu querido, é importante você entender que os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado hoje no século 21. Então, por isso, os valores cristãos são permanentes. Por quê? Porque a fonte de autoridade é permanente. A Bíblia não muda, a Bíblia não oscila. Está entendendo, meu amado? Você troca de camisa 1, 2, 3 vezes no dia. A Bíblia permanece na mesma postura, porque a palavra de Deus não muda, é imutável. Deus continua sendo o mesmo, os pensamentos de Deus continuam sendo os mesmos. Então, aqui em Mateus 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então entenda, a palavra de Deus não vai mudar para satisfazer você. É você que precisa mudar para satisfazer a palavra de Deus. Assim, enfatizamos que a Bíblia, ela é inerrante, tá? Ela é verdadeira, tanto o original quanto o espiritual quanto o moral, tá? E o terceiro ponto da terceira parte da nossa lição trata da verdade histórica e científica na Bíblia. Então, cremos que a Bíblia, ela é divinamente inspirada, ela é divinamente infalível em toda a matéria que a Bíblia aborda. Então, a Bíblia, ela é infalível. Aqui no Salmo número 12, no versículo 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Olha aí, totalmente, olha o número 7 aí, completo. Então veja bem, meu amado, a Bíblia é divinamente infalível em todas as suas matérias. A palavra de Deus é tão pura que ela é refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. São como palavras, né? São palavras puras como prata que é refinado. Olha só a comparação que o salmista faz aqui. No 19, versículo 8, ele diz: os preceitos do Senhor são retos. Ó, reto, não tem curva, não oscila, reto, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, olha, mais uma vez, né? Puro, e alumia
os olhos. Pureza. Os mandamentos do Senhor é puro e alumia os olhos. John Wesley, ele escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade, não é o livro de Deus. Por seguinte, a Escritura não se equivoca. Ela não se equivoca de jeito e qualidade. Quando descreve a criação, quando descreve os eventos da história, os fenômenos da ciência, significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Olha, a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. De homem algum, melhor dizendo. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim sendo, querido, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus. Que a Bíblia Sagrada, ela é inerrante em sua totalidade. A Bíblia Sagrada é isenta de toda e qualquer falsidade. A Bíblia Sagrada é isenta de toda e qualquer fraude. A Bíblia Sagrada é isenta de todo e qualquer engano. A Bíblia Sagrada é inerrante e infalível. Amém? Olha, querido, Deus é a verdade. Sua palavra é a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Não podemos esquecer jamais disso. A palavra de Deus é a verdade. Querido, nenhuma meta seria mais elevada do que ir pelo ouro das Escrituras. A Bíblia muitas vezes se refere a si como ouro ou pedras preciosas, como o rubi, por exemplo, a fim de frisar o sublime valor do seu conteúdo. Por exemplo, Davi escreveu: os juízes do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Tá? Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E ele diz: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. O que significa ouro fino? Ouro refinado. Tá, meu amado? Então, querido, aquele que exalta a palavra de Deus em quase todos os seus 176 versículos, inclui esta declaração pelo salmista: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Lá no Salmo 119, versículo 72, o salmista diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. No mesmo texto, o salmista escreveu que ele ama os mandamentos de Deus. E que ele ama os mandamentos de Deus mais do que o ouro. E ainda mais do que o ouro fino. Queridos, como estudantes da palavra de Deus, nós devemos garimpar o ouro das Escrituras, cavando filões nas profundezas da Bíblia e também peneirando as verdades das Escrituras
para nós mesmos. Devemos explorar diariamente as riquezas da palavra de Deus. Queridos, precisamos verdadeiramente garimpar a palavra de Deus, conhecer a fundo, em profundidade, a palavra de Deus. E para isto nós temos a Escola Bíblica Dominical, os estudos bíblicos, não é verdade? Para concluir a lição, meu amado, apesar de alguns considerarem redundantes o uso dos termos inspiração, inerrância, infalibilidade, para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, com plena autoridade em tudo o que ela diz. Amém? Então, querido, Deus esteja trabalhando na sua vida. Chegamos ao final de mais uma lição e precisamos revisar o conteúdo desta lição para vermos o nosso aprendizado, não é verdade? Então, meu querido, vejamos aqui a revisão da nossa lição, revisando o conteúdo. Falamos aqui sobre inerrância, não é? O que é inerrância? A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. A inerrância significa que a Bíblia é verdadeira em tudo o que ela afirma. Amém? Mas nós também estudamos aqui, né, sobre inerrância, né? E temos alguns textos bíblicos, né? Temos alguns textos bíblicos que podemos mencionar em que a ideia de inerrância esteja presente, mesmo esse vocábulo não estando nas Escrituras, mas ele aparece, né? Por exemplo, aqui no Evangelho de João 10:35 diz: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Olha, a palavra de Deus. Aqui a Bíblia está muito clara dizendo sobre a palavra de Deus. E diz aqui que a Escritura não pode ser anulada. João 10, versículo 35. E aqui no João 17, verso 17, fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui são textos bíblicos, não é, que afirmam a ideia da inerrância da palavra de Deus, presentes aqui na Bíblia. Nós também estudamos o que são os manuscritos autógrafos, né? Falamos aqui sobre esse tema, o que são os manuscritos autógrafos, tá? E então, os manuscritos autógrafos são os manuscritos originais. Eles são chamados de autógrafos, porque foram escritos pelo próprio punho dos autores ou por escreventes autorizados por esses autores. Então são os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Alguns não podiam escrever, a visão já não era boa, etc. Então alguém escrevia aquilo que eles iam recebendo de Deus e ditando para eles. Tá, meu amado? Então, ainda revisando, nós também estudamos sobre o que são manuscritos apógrafos, né? E nós aprendemos que manuscritos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Eles são chamados apógrafos, porém, são cópias fiéis dos originais. Foi isso que nós aprendemos, né? E, por fim, por que a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação,
quando descreve os eventos da história, quando descreve os fenômenos da ciência. Por quê que não há equívoco na Bíblia? Sabe por quê? Vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz aqui o seguinte, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, porque Deus guiou os autores bíblicos e preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. A Bíblia não contém palavras que não sejam verdadeiras, tá? A Bíblia só contém palavras verdadeiras, não contém palavras falsas, não contém mentiras, engano. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade que liberta, tá bom, meu amado? Então, meu querido, nós louvamos a Deus pela bênção que temos de poder estudar a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por você que estuda conosco todos os domingos pela manhã, na rádio, na TV ou no YouTube. Muito obrigado mesmo de todo o coração, porque você sempre está com a gente. Nós estudamos a lição número 3 do dia 16 de janeiro de 2022 e o nosso tema foi a inerrância da palavra de Deus. E o nosso textuário foi porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém, meu querido? Deus esteja presente na sua vida, quanto também na minha. E a próxima lição, meu amado, é a lição de número 4. E eu quero convidar você para estar com a gente também nesta lição. A lição número 4 é do dia 23 de janeiro de 2022 e fala sobre a estrutura da Bíblia, tá? E com certeza vai ser uma lição muito abençoada. Eu espero você no próximo domingo para estudarmos a estrutura da Bíblia, tá bom, meu querido? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Quero fazer um convite para você. Já no finalzinho aqui do nosso programa, tá? Nós louvamos a Deus por sua vida e eu quero convidar você para estar conosco daqui a pouco, às 7h30, na sede da nossa igreja. Ali nós estamos estudando a lição presencialmente ali e vai ser muito forte. Lá nós temos uma classe abençoada e vamos estar estudando, discorrendo, compartilhando, respondendo perguntas e assim, com certeza, a classe vai estar interagindo conosco e com certeza vai ser muito forte a lição, tá? Então convido você para estar lá conosco. Bispo, mas eu não moro no Tauá, mas nós temos igreja em vários lugares. Procure uma comunidade batista cristã mais próxima. Se você quiser entrar em contato conosco para saber o endereço de uma das nossas igrejas, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 562206, 0 operadora 91 984 562206. Esse é o nosso WhatsApp. E você pode entrar em contato conosco e nós iremos lhe mostrar um endereço, lhe indicar uma comunidade batista cristã mais próxima aí de você. Se nós não tivermos, mas vamos orar para que Deus brevemente esteja abrindo uma porta aí aonde você se encontra, tá bom, meu querido? Muito obrigado por você assistir esse programa aqui na Rádio CBC Gospel, na CBC TV, ou você que está acessando o nosso canal no YouTube. Se está no YouTube, faça isso. Se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha, tá? E também ative o sininho para que nós possamos assim, possa assim estar sendo notificado das nossas próximas publicações. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tenha um bom domingo, com muita bênção, com muita graça e não esqueça,
do culto da família às 19 horas. Tá bom, meu querido? Então, que a paz de Cristo esteja alcançando você a cada momento. Nós nos encontramos no próximo domingo no programa Mais de Cristo com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.